Bom dia a todos, alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aulinha online. Espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje a apostila 2 de vocês. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da esfericidade da Terra. O que é isso? Que nome feio é esse? Que nome estranho é esse? Esfericidade simplesmente é o fato da Terra ser uma esfera, certo? O que é uma esfera? Uma bola, tá? Então, vamos falar a respeito disso, do fato da Terra ser uma esfera, tá? Uma bola. Bom, por que trabalhar isso com vocês? Por que falarmos sobre isso? O homem, desde o início, desde os primeiros povos que surgiram, o homem sempre quis conhecer como é o ambiente em que ele vive. O homem sempre quis estar por dentro, sempre quis conhecer, sempre quis até desenhar o ambiente em que ele vive. Esse desenho de ambiente em que ele vive é muito importante, por quê? Porque facilita o estudo e o conhecimento também, né? Bom, vamos falar um pouquinho da história disso. Será que desde o início os povos já sabiam que a Terra era uma bola, uma esfera? Será que teve uma briga? Será que debateram? Eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. Como que chegaram nessa conclusão? Vamos ver tudo isso na aulinha de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho da história disso, que foi muito importante para a cartografia. Cartografia é o estudo do planeta em que nós vivemos, tá? Bom, a história disso começou com os povos antigos. Os primeiros em que se tem notícia foram os povos da Mesopotâmia. Quem são esses povos? Sumérios, babilônicos, provavelmente vocês ouviram muito falar desses povos em história, né? Ou em geografia também. Esses povos, sumérios e babilônicos, eles afirmavam que a Terra era plana. O que quer dizer plana? Reta. Então, simplesmente que a Terra era reta. Então, eles descreviam a Terra como se fosse um disco, certo? Então, imagina um CD, um disco, um CD. Eles imaginavam que isso era a Terra, um CD, e nesse CD tinha lá o mar, o oceano, os seres vivos, as árvores, tudo lá. Então a Terra, para eles, seria plana. Essa teoria de que a Terra era plana chama-se terraplanismo. Terra plana, terraplanismo, tá? Depois, com a evolução, né? Não é correto dizer evolução, né? Com o passar do tempo, a civilização grega também foi tendo outras ideias. A civilização grega acreditava muito nos deuses deles. E eles personificaram a Terra como se fosse uma deusa. Então eles personificavam, personificar quer dizer colocar na forma de uma pessoa, né? Eles personificavam, eles acreditavam que a Terra ali era a personificação da deusa Gaia. Então a deusa Gaia seria a personificação aí da Terra, tá? Com o passar do tempo, o homem foi percebendo que deveria estudar, mas não com fins religiosos, que deveria usar a razão para poder explicar isso, e não simplesmente a personificação de deuses, por exemplo. Começou então esse estudo pela razão e não pela religiosidade, pela religião, começou com Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele procurou essas respostas de como era a Terra através da razão. E a ideia de que a Terra é uma bola, de que a Terra é uma esfera, surgiu com Pitágoras. Então Pitágoras foi o grande responsável por acreditar, por sugerir, né, que a Terra era uma esfera. Abra na página
5 da apostila nova de vocês. Mas como que Pitágoras chegou nessa conclusão que a Terra é uma esfera? Como que essas pessoas que estudavam isso chegaram na conclusão que nós temos hoje, que a Terra ela é uma esfera e não quadrada, e não plana, e não a personificação de uma deusa, como os gregos acreditavam? Bom, através de evidências. Como assim evidências? Através de coisas que aconteciam na Terra que eles foram observando, observações deles que davam evidência de que a Terra era uma esfera, tá? Primeira evidência, um barco afastando-se. Eles começaram a observar os barcos e eles viram que, conforme os barcos iam se afastando, esse barco ele não simplesmente sumia, ele ia desaparecendo aos poucos. Então desaparecia a ponta, até que desaparecia outra ponta. Então eles perceberam isso. Isso é uma evidência de que a Terra era redonda, porque senão o barco não ia fazer esse movimento, né? Não ia dar essa impressão de que ele estava desaparecendo aos poucos, e sim ia desaparecer de uma vez, né? Uma outra evidência são as estrelas do céu. Eles observavam as estrelas do céu e eles viram que, em determinada altitude da Terra, eles conseguiam observar algumas estrelas. Em outras altitudes, já não era possível observar essas estrelas. Isso quer dizer também que a Terra é redonda, porque se a Terra fosse plana, em qualquer ponto eles iam enxergar essas estrelas, né? Outra evidência é através do eclipse. Eles observavam que a sombra lá na Lua da Terra, então a sombra projetada lá na Lua da Terra, eles observavam que essa sombra era redonda, era no formato de uma esfera, tinha uma curva, tá? Além disso, outra evidência que levaram eles a perceber também que a Terra era uma esfera foi subindo uma montanha. Como assim? Simplesmente pelo fato de que eles perceberam que, quanto mais eles subiam a montanha, quanto mais alto eles estavam, mais eles conseguiam observar a Terra. Isso quer dizer que a Terra é uma esfera. Por quê? Se a Terra fosse plana, como acreditava-se antes, qualquer ponto da montanha ia ser suficiente para eles enxergarem a Terra como um todo. Então, a partir do momento que estivessem numa certa altitude, eles iam enxergar tudo, né? Mas não, isso era bem diferente. Eles notaram que quanto mais eles subiam, mais eles enxergavam, mostrando que a Terra, na verdade, era uma esfera. Além disso, uma outra evidência, eles tiveram olhando uma janela de avião. Então, dentro do avião, olhando para essa janela, lá de dentro do avião, lógico que precisa uma certa altitude ideal, né? Não é em qualquer altura que você vai conseguir ter essa noção, mas eles, a partir de 35 mil pés, então em 35 mil pés exatamente, nem mais nem menos, 35 mil pés, eles notaram, foi possível observar a curvatura da Terra. Então, nesse exato lugar, a 35 mil pés, foi possível observar a curvatura da Terra. Além disso, foram estudando sombras também, observando as sombras, o comprimento das sombras. Eles notaram que o comprimento das sombras, eles iam se alterando, determinados lugares em que eles estavam da Terra, tá? E isso não aconteceria se a Terra fosse plana, certo? E depois de vários e vários estudos, chegaram a determinada real forma da Terra. Então chegaram a uma real forma da Terra. A Terra, na realidade, sabemos que ela é hoje uma esfera. No entanto, não é uma esfera totalmente perfeitinha, sabe? Tem algumas imperfeiçõezinhas. Aí no livro de vocês
Vocês conseguem observar isso? Observaram? Na página 6, eu quero que vocês façam as questões que estão aí, tá? Nessa própria página 6, ou na 5, se não estou recordando bem, tem o desenho da real forma da Terra. Após isso, façam as questões da página 6. Anotem aí, fazer questões da página 6. Isso era o que eu queria passar para vocês. Espero que todos tenham gostado da nossa aulinha de hoje, que tenham entendido a respeito desse assunto que é tão legal e tão importante. Fiquem todos com Deus. Beijos e abraços.